Só pessoas transformadas vão ser usadas para transformar esse mundo. O tema da mensagem, Deus já trouxe a mim há um tempo, e eu preparei, estava aguardando o momento de trazê-la. Eles não conseguiram fazer arte. Eu vou dizer e depois você vai repetir para mim, e você já vai começar a entender se é verdade ou não. Mas eu preciso nesse momento, a palavra egoísta é uma palavra meio chata, né, Gleice? Mas agora eu quero que você seja egoísta. Essa mensagem é para você, não é para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu marido. Porque uma coisa que o inimigo faz, quando a mensagem é para mudar a nossa vida, é nos fazer pensar em outras pessoas. Logo eu não recebo. Então eu preciso que você seja bem egoísta, que até o final dela você vai entender. E eu quero que você seja confrontado e esteja disposto, a partir dessa palavra, a mudar. Porque nada adianta ficarmos aqui 1 hora, 40 minutos, o tempo que for, trazendo a palavra de Deus para você, se você não está disposto a pegar essa palavra e mudar. Entender que precisa mudar. Nós precisamos mudar todo dia. Pastor, fala logo o tema. Tá bom. Eu preciso me converter de mim mesmo. Deus falou muito isso ao meu coração. Vamos falar comigo essa mensagem? Para você, tá? Então vai lá. O tema da mensagem é, eu vou falar, depois você repete. Eu preciso me converter de mim mesmo. Um dos grandes empecilhos do crescimento da igreja hoje é a falta dessa conversão. Nós botamos culpa no diabo, nas religiões, em tantas coisas, no pecado, mas a conversão que transforma a minha e a sua vida, pastor Edson, é a conversão de mim mesmo. Essa mensagem está baseada no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Quantos conhecem esse versículo? Eu preciso falar alguma coisa mais? Acho que bastava. Está aí há quanto tempo isso? São preciosidades dentro da palavra de Deus que nós lemos e não entendemos. São verdades que estão ali há tanto tempo, mas a religiosidade que nos prende faz nos passar por ela e achar que é para o outro, e perder essas pérolas. Esse tema já está implícito ali há muito tempo. Quem dizia? Lê comigo isso aí. Vamos, você, eu leio não, você lê isso aí. Todos juntos. Jesus lê de novo. Eu gosto quando você para e fica olhando para mim não, para a palavra. Jesus já disse isso há muito tempo. Quantos aqui têm o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé? Quantos aqui foram aceitos por Cristo e tem Ele como único e suficiente Salvador? Ih, caramba, pouquinho. Um montão de frequentador de igreja, né? De salvo não tem. Vamos lá. Quantos aqui tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu quero que você participe, irmãos, para que as escamas caiam dos nossos olhos em coisas simples.
que mudam a nossa história. Já nessa época, Euclides, Jesus falou, Euclides, às vezes a gente lê ali, né, Jesus dizia a todos, aí você pensa em quem? Você pensa num montão de gente, e se exclui desse. Ali está falando assim, ó, Jesus dizia, Euclides, se você quer vir após mim, tem um processo. O primeiro passo, Euclides, é você negar você mesmo, as suas vontades, os seus achismos, o seu desejo. Você precisa abandonar tudo isso, Euclides, e diariamente fazer o quê? Levar o quê? De quem? Não é sua, não é do povo, não é do outro. Você precisa negar o seu eu. Nós precisamos abrir mão do que achamos, do que pensamos, e nos tornarmos verdadeiros seguidores de Cristo. E diz uma coisa: negar todo dia. Ali quando fala da cruz, essa versão diz, quando que você carrega a sua cruz? Todos os dias. Essa tem sido a maior dificuldade do crescimento do povo de Deus. Homens e mulheres que se convenceram, mas não se converteram. Homens e mulheres que lutam contra o pecado, mas perdem para si. Muitos que acham que sabem mais do que a palavra de Deus apresenta. Muitos que não têm coragem de abrir mão de uma série de coisas que nós vamos conversar aqui. Quantos querem ser moldados pela palavra hoje, irmãos? Normalmente falamos em nos converter do pecado, mas Jesus fala algo mais profundo. Ele fala: negue-se a si mesmo. O maior obstáculo entre eu e Deus pode ser o meu próprio eu. Quem governa a sua vida, Tom? Quem governa os teus passos, irmãos? Jovens, quem governa a sua vida? Oh, Jesus. Desenvolvendo esse versículo de uma forma muito simples, a gente vê a parte 1 dele que diz assim: se alguém quer vir após mim, quando diz nega-se a si mesmo, diz que esse chamado ele é voluntário, não é por obrigação. Por isso que eu uso o termo, em vez de dizer que eu aceitei a Jesus, costumo dizer: Senhor Jesus me aceitou. Mas quando eu assumo esse compromisso com Ele, tem que ser um ato voluntário. Não pelo que Jesus pode te dar, mas é por quem Ele é. Se alguém quer, o discipulado começa com desejo. Eu coloquei algumas frases. Uma delas é assim: nem todos que estão na igreja querem seguir, nem todos que seguem querem se render. Deixa eu te perguntar uma coisa: você quer Jesus ou quer apenas os benefícios que Ele pode te oferecer?
Para pensar, né, pastor Raul? E é uma resposta que eu preciso que você dê para você mesmo. Eu repito algumas frases, nas minhas mensagens vocês vão ouvir várias vezes, e com meus discípulos, que existem duas pessoas que nós não enganamos, que somos nós e a Ele. Então de repente aqui podemos todo mundo fazer cara de anjo, aquele semblante angelical, né? Mas a você mesmo e a Deus não tem engano. Então vou te perguntar de novo: você quer Jesus pelo que Ele é, ou pelos benefícios? Pensa. Essa é uma mensagem reflexiva, uma mensagem que eu vou levar de boa, não vou gritar. De vez em quando eu grito, não tem jeito, mas eu vou levar mais de boa. Tá, Márcia? Você quer Jesus por quem Ele é, ou pelo que Ele pode te oferecer? Não me responda não, eu quero que você pense. Negar a si mesmo, irmãos, é o centro da conversão. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós nos convertemos e a princípio tentamos abandonar o pecado, lutar contra o pecado, é guerra para matar a carne, é guerra para não fazer isso. O centro é o negar a você. Sabe por quê? Sabe quando você vai estar com você? Quando? Só sempre. É você e você, pastor, o tempo todo. E essa semente adâmica que insiste em estar em nós e que vai ficar aqui até Jesus voltar, ela não vai sair. Ela pode ser controlada, ela pode ser dominada, mas ela não vai sair. A grande maioria das vezes o seu eu vai te levar para caminhos tortuosos, que nem sempre é o pecado propriamente dito. A autossuficiência, o orgulho. Se você não aprender a negar a isso, se você não aprender a colocar tudo isso aos pés da cruz, você vai viver aqui uma vida mediana, uma vida medíocre, e você não vai conseguir viver toda a promessa que Deus deixou para nós, já está garantida. Mas se não passar pelo passo da conversão de mim mesmo, se não passar para a execução do domínio próprio, você não consegue alcançar. Você vive uma vida de crente de roda gigante, ó. Um dia você está lá em cima, outro dia você está aqui embaixo. Um dia você está lá em cima, porque você não se converteu de você mesmo. Você até abandonou as práticas lá de fora, por parte. Você até abandonou o convívio com pessoas, mas o seu eu continua superior à vontade de Deus. Isso vai impedir a plenitude do Evangelho que a Bíblia garante para mim e para você. A Bíblia garante um Evangelho que me fará fazer milagres maiores do que Jesus fez, sim ou não? E por que não acontece? Porque eu não aprendi a negar o meu eu. O meu eu ainda está muito forte. Você está pensando aí, irmãos? No original, negar significa renunciar, significa desassociar-se, significa rejeitar o domínio próprio. Não é negar coisas externas, é negar o governo do próprio ego. O eu que precisa morrer, o eu que quer controlar tudo, o eu que se ofende facilmente, o eu que precisa ter razão, o eu que vive de aparência. Você não está se encaixando em nada disso? Será que nós não estamos alimentando dessa coisa, irmão? Eu preciso ter o controle, eu não posso ser ofendido, eu preciso ter razão, eu preciso viver de aparência. Quantos de nós não estamos vivendo hoje isso aqui?
Você está se encaixando aí, irmãos? Eu coloquei uma frase aqui assim, ó: a verdadeira conversão não é apenas abandonar práticas erradas, é abandonar o trono do coração. Quem governa a sua vida? Fala, Rosane, quem é que governa a sua vida? Tem sido Jesus? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim deveria ser. Por isso a pergunta: quem está governando a tua vida aí? Você pode ler isso aí? Bonito, não é? É isso? Você vive isso? É Cristo falando para você, irmãos, não é o pastor Valber, não, é Cristo falando para você. Quando eu me domina, aquilo ali é o que deveria. Eu verdadeiramente devia tomar isso como posse. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como você está crucificado com Cristo, como Cristo vive na sua vida, se as ordens vêm do teu coração, se as ordens vêm do teu eu. O evangelho verdadeiro para o mundo é loucura, porque é abandonar a razão e dizer: Cristo é que vive. Eu faria assim, mas Cristo vive em mim, não faço. Eu agiria assim, mas Cristo vive em mim, não farei, não me posicionarei. Quantos de nós não estamos nos dobrando às coisas que o mundo apresenta, dizendo-se convertidos? Quantos de nós não brilhamos mais? Porque na nossa caminhada o eu ficou mais forte. A minha vontade, pastor, é mais forte, o meu desejo é mais forte, o que eu acho é mais forte. Irmãos, como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, que desejamos estar no céu um dia com Ele, que acreditamos na palavra deles como verdade absoluta, o que nós pensamos, se estiver fora da palavra, não presta. Simples assim. Nós não podemos nos associar com o que o mundo apresenta, com certo. Nós precisamos pegar as nossas cruzes todo dia e entregar diante de Deus e carregar ela junto, matando esse eu, matando essa vontade, mostrando para o mundo que é possível viver uma vida nele. É possível negar a si mesmo, porque se está escrito aqui, é possível para mim e para você. É um padrão de vida a ser seguido. Nesses últimos tempos, isso precisa ser muito mais visível nas nossas vidas. Precisamos abandonar tudo aquilo que nos distancia e precisamos nos unir em prol do Evangelho. Precisamos abandonar as nossas diferenças e nos unir para ganhar as pessoas para Cristo. Precisamos pegar esse eu e sufocar e falar: Senhor, não mais eu vivo, mas Tu que vive em mim. Não é fácil, não é simples, mas é possível.
porque Ele não nos abandona. Ele não vai fazer com que a gente passe por essas coisas todas sozinha. Por isso que a Bíblia fala, nesse processo de amadurecimento, de crescimento, as nossas mentes precisam mudar. A Bíblia fala de renovação das nossas mentes, é dizer para o eu não, é dizer para o meu entendimento, pastor Raul, não. Não é uma vida de loucura, não, é uma vida de dependência. Por que acontecia? Vocês já pararam para analisar quando Jesus começa a escolher os discípulos, como eles abandonavam o eu imediatamente? O cara estava fazendo, larga tudo e vem. O cara largava tudo e ia. Não era assim, pastor? A Bíblia é o que mostra. E nós vamos ficar esperando largar as coisas por quanto tempo? Por que a sombra daqueles homens curavam? Por que o lenço curava? E nós hoje, as pessoas querem ficar distante de nós, porque quando olham, não conseguem ver humildade, Gleice, ver orgulho, ver soberba, ver altivez em nós, que deveríamos ter sido transformados. Deveremos viver esse processo, Jean, de transformação todo dia. Nós deveríamos atrair as pessoas pelo simples fato de estar em um ambiente, seja qual for. Você, quando chegar no seu trabalho, deveria ser algo natural as pessoas se aproximarem de você. Por quê? A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, logo Ele habita em mim, aonde eu estiver. O que está sufocando essa presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, que a gente precisa ficar buscando continuamente? Se Ele disse que Ele habita em mim, o que está sufocando a manifestação desse Espírito Santo na minha vida? É a falta de conversão do eu. É porque você está querendo viver do seu jeito, você está querendo conquistar as coisas na força do teu braço. Você esquece de apresentar os seus projetos a Deus, ou nem apresenta, porque eu posso, eu consigo, eu conquisto. E com esse eu altivo, deixa eu te dizer uma coisa, o inferno te espera. Mas pastor, como é que é isso? Isso! Precisamos mudar, precisamos nos converter, precisamos colocar o domínio desse eu na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos reconhecer a nossa dependência. Nós somos iguais, nós precisamos lutar as mesmas guerras, Mascarenhas, as mesmas, nós precisamos buscar os mesmos objetivos. Eu preciso brilhar, nós precisamos sacrificar coisas. Lembra do testemunho que eu dei terça-feira, sobre a pessoa que eu coloquei, que eu queria orar, que eu estava orando para a conversão, e ela me mandou o zap, desejoso disso. Eu comecei isso hoje, 10 horas da manhã, essa pessoa estava na minha casa. Meio-dia eu falei, chega, que a gente tem a nossa próxima reunião semana que vem, porque senão, você precisa abrir mão de coisas, porque as pessoas estão sedentas, ou as pessoas estão sedentas, e você pode cuidar dela dentro da tua casa. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, caramba, ele está conseguindo, como é que eu faço para conseguir? Você precisa ser o exemplo para alguém. Quem não tem visão aberta não vê Jesus, não vê os milagres. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Pessoas precisam ver Jesus na minha vida e na sua vida. As pessoas precisam ver a mudança que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida.
Mas sem a conversão do eu, nós continuaremos sendo escárnios em vez de exemplo. Já falei de um louvor de um grande amigo meu que diz assim: e de mão vazia vou me apresentar a Deus se quiser, pois 1000 oportunidades tenho para trabalhar. Um dia você vai ter que mostrar as suas mãos diante de Deus. E o que Ele vai ver? O que Ele vai ver? Você pode realmente dizer isso aqui, irmãos? E tiraram. Você pode dizer que não é mais você que vive, mas que é Cristo que vive em você? Mas pastor, como é que eu vejo isso? Através das suas atitudes. Você pode dizer isso, irmãos? Responda para você mesmo. Cristo tem vivido em você? Você tem servido Ele por quem Ele é, ou pelo que Ele pode te oferecer? O livro de Atos, quando diz que todos os dias o Senhor acrescentava almas, essas almas eram acrescentadas porque elas estavam no local. Você entendeu isso? Essas almas eram acrescentadas porque estava no local. Mas a função de trazer ao local é minha e sua. E se nós não estamos fazendo isso, é porque não é Cristo que vive em mim. Porque quando Cristo vive na minha vida, eu tenho compaixão pelas almas. Quando Cristo vive em mim, eu me preocupo mais com as pessoas do que comigo mesmo. Quando Cristo vive em mim, eu sou capaz de perdoar. Eu sou capaz de amar aqueles que estão tentando me apunhalar pelas costas. Quando Cristo vive em mim, eu sou capaz de dizer não quando o pecado se apresenta a mim. Quando Cristo vive em mim, pastor Raul, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Quando Cristo vive em mim, eu acordo e vou dormir glorificando e adorando o meu Deus. Quando Cristo vive em mim, está tudo ruim, mas eu estou adorando o meu Deus. Está tudo bom e eu estou adorando o meu Deus. Quando Cristo vive em mim, eu quero Ele a cada dia mais. Quando Cristo vive em mim, eu amo meditar na palavra dEle. Quando Cristo vive em mim, eu amo estar num ambiente onde o povo de Deus se reúne para adoração. Quando Cristo vive em mim, eu digo não para esse mundo de boa. Quando Cristo vive em mim, eu carrego a minha cruz diária de boa, sem murmuração, sem guerras internas, sem disputas vãs, sem discórdias, Clodoaldo, entendendo que eu tenho total dependência dEle. Wellington, simples assim. Amado, há paz em seu sorriso? É uma pergunta. Há paz em seu sorriso? Quando Cristo vive em mim, há, mesmo em meio às dores.
porque eu entendo que nada acontece sem a permissão dEle, porque eu entendo que anjos estão acampados à minha direita e à minha esquerda, e que não vão me fazer mal algum, e o que me atingiu é permissão dEle. Quando Cristo vive em mim, eu sou simples, eu sou humilde, eu sou pacífico, eu suporto o meu irmão em amor. Mas como é que é isso, pastor? Está aqui, ó. Se está aqui, eu sou capaz. Mas isso passa por essa conversão. Converta-se de você mesmo. Submeta a sua vontade à vontade dEle. O próprio Jesus nos ensinou isso quando Ele está lá sofrendo, né, e sentindo tudo aquilo, e Ele pergunta: Pai, dá para dar uma colher? Ele mostrou que muitas vezes nós apresentamos a nossa necessidade, porque quem está sentindo a dor somos nós, e você tem direito de falar isso, mas Ele mostra como submeter a vontade dEle, mesmo no momento ruim, a de Deus. Mas seja feita a sua vontade. Ele deixou isso ali, não apenas para uma ilustração, é para mostrar para mim, para você, como fazer, como proceder para vencer, mesmo morrendo. Quando Cristo vive em mim, eu entendo que muitas vezes a dor é necessária. Quem já se machucou? Todos nós um dia nos machucamos. Antigamente tinha o tal do metiolate, que aquilo ardia igual não sei o que. Hoje não tem mais isso, né? O pessoal hoje é todo... A dor às vezes é necessário para a cura. Não era assim, irmãos? Os mais antigos aí, aqueles que... Não eu sou mais jovem, mas eu li, né, dos mais antigos essas coisas. Não era assim? Às vezes a dor é necessária para a cura. Mas quando Cristo vive e habita em mim, eu entendo isso, eu não murmuro. Eu não coloco metiolate e fico murmurando, xingando, reclamando. Ou eu não vou colocar o metiolate porque vai doer. Ou às vezes a dor é necessária. Quando Cristo habita em você, você entende isso. Porque você entende que Ele nunca te abandona. Sabia, Breno? Nunca. Sabe quando Deus vai te abandonar, Breno? Nunca. Nunca, Ele sempre vai estar perto. Tome a cada dia a sua cruz, é uma conversão diária. A cruz não é um símbolo de decoração, é um instrumento de morte. Jesus está dizendo com isso, Raul: morra para você todos os dias. Quando você olha aquilo ali, é para você morrer todo dia. É todo dia. Não é igual o termo do Raul, né? A murrinha que tenta agarrar na gente, né, Raul? É todo dia que você tem que tirar essa murrinha. Esse eu tem que submeter todo dia. Você vai sair daqui hoje com a cabeça, né? Eu quero bombardear mesmo, que o Espírito Santo te bombardeie mesmo. Mas é todo dia, você tem que sair daqui amanhã, você tem que entender isso. Esse eu vai ser governado. Esse eu vai ser convertido. Oh Deus, vai. Aí amanhã você não pode parar não. Aí você até conseguiu um pouquinho hoje, sabe? Mas amanhã você tenta de novo, porque tem outra morrinha para tirar. Essa conversão é constante. Essa morte é constante, irmãos. A morte da cruz é constante. É todo dia. Aí que eu coloquei assim, ó, morra para você todo dia. Observa, cada dia. Não é experiência de retiro, não é emoção de congresso, é disciplina diária. Que às vezes a gente sai na juventude, pô, vem do convênio, opa, aquela emoção toda. Se não for diária, daqui a pouco o eu domina de novo. Congresso das mulheres, as mulheres vêm igual sapatinho de fogo, né, Lúcia? Todo mundo dando testemunho. Mas se não matar o eu todo dia, daqui a pouco está dando trabalho de novo. Vive de congresso em congresso. Lúcia, tem que arrumar outro congresso. Está demorando muito, porque emoção de congresso. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter congresso não, tá, irmãos?
É ótimo isso para ativação, mas isso tem que continuar, tem que ser contínuo, não só naquele momento. Não estou dizendo que não tem que ter retiro e criticando, não, irmãos. Eu estou dizendo para você que não pode ser uma emoção, é uma disciplina diária. Matar o eu é uma disciplina diária, que é difícil para todos nós. Nós que somos pastores antigos, todo dia, se a gente não matar o eu, dá ruim. Às vezes dá vontade de pegar no pescoço, né, apóstolo? Mesmo ele calminho assim, duvido se às vezes não dá vontade de pegar no... Não é só o pastor Valdo não, que eu sou mais agitado não, duvido que ele está todo dia. Tem dia que deve uns probleminha que ele fala assim, vou agarrar no pescoço, né? Mas como homem de Deus ele fala assim, não, fica quieto aí eu, é Jesus, vem cá meu amado. Mais uma vez, a vontade de dar-lhe um tapa, mas faz carinho. Mas não é todo dia, disciplina diária, irmãos. Tem que ser constante, porque pessoas estão morrendo aí, porque a gente não faz isso. Como levar o evangelho de conversão lá para fora, se eu não me converti? Como mostrar mudança para aqueles que eu levo o evangelho, se ele olha para mim e vê o meu eu? Não tem como. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Simples assim. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Simples demais. Você está disposto a isso? Ou eu é melhor, apóstolo? É Deus falando para vocês através dos versículos. O problema do sacrifício vivo é que ele todo dia quer sair do altar. Todo dia. A Bíblia manda você oferecer, mas todo dia ele quer sair do altar. Todo dia. Uma aplicação para você, vê se não é isso. Todo dia o orgulho tenta voltar. Não é não? Todo dia a carne quer reagir. Não é não, Raul? Todo dia o ego quer aparecer. Todo dia. Por isso que conversão é constância. Se você não tiver esse entendimento, a hora que o orgulho, você recebeu todo o entendimento através do congresso, através dos retiros, através de um culto, como hoje, esclarecedor, uma mensagem esclarecedora, mas ao sair daqui o orgulho tenta voltar. O diabo já bota assim, não é bem assim. Aquele pastor falou ali, é bobeira, o que eu acho é mais importante. A minha interpretação é mais importante, foge da Bíblia. Por isso que eu gosto de trazer as minhas mensagens baseadas na palavra, que se você discordar, você não vai estar discordando de mim. Eu tento trazer a explicação de uma forma simples, mas mostro para você que a Bíblia diz isso. Todo dia você precisa fazer isso. Siga-me. É o resultado da renúncia, daquele versículo de Lucas. Não é só morrer, olha que frase bacana, Raul, é morrer para seguir. Entendeu? Vocês entenderam isso? Não é só morrer, é morrer para seguir Ele. Às vezes a gente fica só pensando em morrer, mas só o morrer não basta, apóstolo, eu preciso morrer para seguir. A morte de Jesus não foi o fim, foi o início, mostrando para a gente que é constância.
é continuidade. A morte da nossa vida através de Cristo não é o fim, é o começo. Eu morro, eu domino o meu ego, o meu eu, para seguir a Jesus, para dizer assim: olha, agora tu é prioridade na minha vida, agora a sua determinação é prioridade na minha vida, a sua orientação é prioridade na minha vida. Então não é só morte, é morte te apontando para seguir, para constância, para entender que é todo dia. Nós estamos cheios de crentes roda gigante, porque não entende isso, não tem essa constância, então ele fica naquela, hoje está aqui, daqui a pouco está lá, né? Aí onde eu usei o exemplo dos congressos do retiro, no congresso do retiro está aqui, aí acabou o congresso, acabou, daqui a estar aqui de novo, necessitando de novo do retiro, para o congresso, e vive essa vida aí, ó. Como é que você vai viver a plenitude que o Evangelho te garante, se você não é constante? Dando ruim ou tá bom, Senhor? O meu ego morreu, o meu eu se converteu, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Tem que ter coragem e disposição para falar isso, porque as adversidades vão aparecer todo dia. Jovens, para vocês hoje ainda está pior. Se você não entender essa constância, você vai viver uma vida de queda, de sofrimento, de decepção, porque o mundo hoje mostra que o jovem cristão tem que ser exatamente igual ao mundo, e as igrejas muitas vezes erram, trazendo o mundo para dentro da igreja, achando que vai segurar o jovem. O que segura o jovem é a presença de Deus, é a morte do eu, não é o mundanismo aqui dentro. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? São palavras que tem que ter convicção para dizer. Nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar o nosso Deus e para ensinar vocês a caminhar baseado nas verdades da palavra. E deixa eu dizer uma coisa: se você não gosta disso, o teu eu está mandando em você. Porque quando Cristo governa a minha vida, as verdades da palavra podem doer, mas elas me alegram, porque elas mostram para mim, Raul, que eu preciso mudar. E quando eu reconheço isso, eu me alegro. Sabe, quando eu domina, você fica com raivinha, você fica aborrecidinho, porque você não quer mudar, porque você está feliz com a imundície que o mundo está apresentando, você está feliz com o que esses midiáticos estão te apresentando aí com facilidade, que fogem das verdades da palavra. Mas em nome de Jesus, Nação Santa é uma igreja que prega a verdade como ela é. É só você consultar a Bíblia dentro de tudo que nós estamos falando, vai ficar gravado. Pega na sua casa e consulta. Todo dia. Quando eu saio do controle, já estou terminando, tá, apóstolo? Mais uma meia hora. Quando eu saio do controle, presta atenção, a direção fica clara. Quando eu saio do controle, controle, a direção fica clara. Sabe por quê? Porque você dá liberdade ao Espírito Santo, Sandrinha, para agir na sua vida. Entende? Quando eu saio do controle, você, caramba, era simples assim, eu só tinha que abrir o coração e deixar o Espírito Santo, vou sair fora. Aí você começa a tomar as atitudes corretas. Quando eu, preste atenção, essa aqui é complicada, mas é bonita, apóstolo. Quando eu saio do controle, a obediência fica mais leve. Quando eu controlo, a liderança dá uma obediência, e você vem resmungar, reclamar, botar dificuldade. Quando você faz isso, o eu está dominando a tua vida. Quando eu saio fora, Raul, lógico que militares, ordem absurda não se cumpre. Eu não estou dizendo ordem absurdas, eu estou falando obediências bíblicas, mas muitas vezes simples. Mas quando eu saio do controle, seja qual for a direção dada pelo nosso líder, você obedece com clareza.
Mesmo muitas vezes, por isso que o evangelho é loucura, não entendendo. Muitas vezes, isso eu posso me aprofundar até não concordando, mas o eu não domina a minha vida, eu simplesmente obedeço, e com paz, não é com força não, sabe, jovens? Não é na marra não, quando eu não domino a tua vida, seja qual for a direção bíblica da tua liderança, você obedece com leveza. Presta atenção aí, estou dando cola para vocês, tá? Se ficou pesado a obediência, é porque quem está governando a tua vida é o eu. É simples assim, ninguém precisa te julgar não, é você que julga. É você mesmo que se julga. Seja homem ou mulher o bastante para assumir isso. Quando você desobedece, o eu está mandando. Porque quando Cristo vive em mim, o eu mete o pé, e o Raul dá uma determinação para a rede de família, e não tem mimimi, não tem conversa, não tem, tá bom pastor, eu estou contigo, não entendi muito não, mas estou contigo, tu é homem de Deus, sabe, leveza. Se houve pesar, é para você analisar a sua vida, essa palavra é para você, tá? Para mim também, é para você. Já estou terminando, irmãos. Quando eu saio do controle, a vontade de Deus se torna prioridade. Pegou, Rostande? Quando eu saio do controle, a vontade de Deus torna-se prioridade na sua vida. Você já parou para pensar isso? A vontade de Deus, hoje eu conversava com essa pessoa, né? Mas como é que eu reconheço a vontade de Deus? Eu falei, simples. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que for contra isso, nem sempre é a vontade do diabo, muitas vezes é até a vontade do eu. Então você tem que analisar, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Ela é boa, perfeita e agradável. Então quando o Espírito Santo está na minha vida, eu identifico se aquilo ali é bom, perfeito e agradável. Se não for, é o eu ou o diabo. Fácil, irmãos. Só que você não quer analisar desse jeito, fica buscando, pastor, como é que é a vontade de Deus, meu irmão? A vontade de Deus para a tua vida, sabe qual é? Ela é boa, perfeita e agradável. Como é que é? Agora você vai identificar dentro da área. Simples assim. Mas para isso o eu tem que morrer. O eu tem que deixar de governar. Amém? Sem negar-se a si mesmo, não há verdadeiro seguimento. E a verdade central dessa mensagem, o maior impedimento para a minha vida espiritual, presta atenção, não é o diabo, não é o mundo, não são as pessoas, é o eu não convertido. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu vou repetir para você gravar, para você sair daqui, pode subir o pessoal, para você sair daqui entendendo, olha, o maior impedimento para a minha vida espiritual, não é o diabo, que você está brigando, lutando e querendo sair na tapa com ele todo dia, não é ele, não é o mundo com tudo que ele está oferecendo, não é ele, não são as pessoas que estão próximo de nós, não é o eu não convertido, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com o seu eu convertido, e vai dar ouvido às verdades de Deus. Converter-se de si mesmo, é orar assim, Senhor, quebra meu orgulho,